que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus acalma a tempestade. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Eu prometo que eu não vou demorar. Todos encontraram? Amém? A palavra diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas e pelos ventos. Entretanto, Jesus descansava. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Eu vou ler de novo o versículo 27, só para poder ficar um pouco destacado aqui para a gente, que diz assim: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Essa palavra, irmãos, Jesus acalma a tempestade, todos aqui já ouviram de várias formas, de diversas formas. Todos aqui já até imaginam o que eu devo falar um pouco. Mas eu queria trazer algumas curiosidades que, lendo esse texto, eu meditei e descobri algumas coisinhas que eu queria passar para vocês. Antes de acontecer esse milagre de Jesus, em que ele acalmou a tempestade, ele tinha feito, um pouco tempo atrás, o Sermão do Monte, onde ele ensinou a oração, onde ele ensinou como jejuar, ele ensinou como levar as ofertas. Ele falou muitas coisas para as pessoas que estavam ouvindo ele naquele dia. E provavelmente, como ele falou diversas coisas, foram muitas coisas que ele falou, tanto é que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 8. Então provavelmente Jesus ficou ali muito tempo explicando e ensinando aquele povo. E quando Jesus acaba, ele vai descer do monte e ele tinha no coração dele de ir para o outro lado do rio. Era um conjunto de cidades que tinha do outro lado que se chamava Decápolis. Era um conjunto de 10 cidades onde ele queria atravessar para poder também ensinar o povo ali do outro lado. Só que Jesus era homem como todos nós. E ele ficou o dia todo ministrando a palavra e ensinando para as pessoas. Ele estava cansado. Quando a gente acorda cedo para trabalhar, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vamos trabalhando. Quando a gente chega em casa, a gente só quer descansar. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele estava o dia todo ministrando. Então ele chama os seus discípulos, entra no barco e fala assim: vamos para o outro lado. E ele vai para o cantinho dele e vai descansar um pouco. E olhando isso, eu imaginei o seguinte: a maioria dos discípulos, não a maioria, um pouquinho de nada, uma pequena porcentagem, 40%, 30% dos discípulos eram pescadores. Vocês concordam? A maioria dos discípulos não, mas alguns eram pescadores. Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia, entendeu? Talvez André também era, porque ele andava muito com João. E eu estava pensando numa coisa, que é o seguinte: a pessoa, por poder ser pescadora no mar, no grande mar, uma coisa que ela tem que entender é sobre mar. Vocês concordam comigo? O mínimo que um pescador tem que entender é sobre o mar.
é sobre peixe, é sobre ondas, sobre tempestades, correto? Só que quando Jesus entra para o barco e vai descansar, os discípulos esquecem um pouco disso, vai no barco com ele e vai começar a atravessar. E no meio desse caminho aconteceu uma grande tempestade. Os ventos começaram a soprar, começou a cair uma grande chuva. A tempestade, grande tempestade, elas começam se formando por ventos. Quando começa a ventar muito nas ruas, começa a levantar aquela poeira toda, você pode ter certeza que logo depois vai vir uma tempestade que vai ser muito forte. E no meio do caminho, os discípulos deram de cara com a tempestade. Só que os discípulos, mesmo tendo pouca fé, em nenhum momento eles deram a volta no barco e voltaram para onde eles estavam. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: o melhor lugar para se estar, mesmo em meio a tempestade, em meio a grandes ventos, é estar dentro do barco. O melhor lugar para você estar em meio à tempestade é dentro do barco. Imagina você no meio da tempestade, no meio do mar, onde você não conhece nada, você não sabe para onde você está indo, tudo escuro. No meio da tempestade você vai fazer o quê? Você vai pular do barco? Sem nada? Você pode ser o maior nadador, mas se você não estiver perto de terra, você vai cansar, você vai afogar, algo vai acontecer. O mar está repleto de animais que podem aparecer ali, qualquer coisa. Se você não souber nadar, pior ainda. E para quem não sabe nadar, ou para quem sabe nadar, mas está passando por uma grande tempestade, o melhor lugar para você estar é dentro do barco. Porque naquele barco estava Jesus descansando. Mesmo ele não estando ligado naquela tempestade, por ele estar descansando, mas Jesus estava no barco. Nunca pule do seu barco. Nunca dê meia volta. Continue indo para o seu destino. Porque quando Jesus entrou naquele barco, a primeira coisa que ele falou para os discípulos era: vamos para o outro lado. Então, o seu barco tem destino. Você não está navegando apenas no meio do mar. Você está indo para outro lugar. Então, o seu barco tem que ter destino. Então, é um dos motivos para você não pular dele. Você está indo para algum lugar. Você não está indo ficar perdido à deriva no meio do mar. Você está indo para passar e chegar do outro lado. Amém? E eu pensando nisso também, ontem eu fui parar para fazer um esboçozinho, só para poder não me perder, porque eu sou muito esquecido. Eu descobri outra coisa, meditando a palavra. E é algo parecido com o que eu falei agora. Todos vocês concordaram comigo que os discípulos, a grande parte deles, uma pequena parte deles, eram pescadores. E eles faziam isso há muito tempo, porque era a profissão deles. Eles eram pescadores. E eles moravam naquela cidade. Então, por eles serem pescadores há muito tempo e morar ali, eles sabiam prever tempestades. Pescador, quando vai pescar, ele sabe se o tempo vai estar bom ou não está. Porque se o tempo não estiver bom, ele sabe que os peixes não vão estar ali, a pesca não vai ser boa, ou o mar vai estar agitado e eles não vão conseguir fazer o que eles querem. Vocês concordam comigo que pescadores conseguem prever se vai ter tempestades? Então, pelo menos, ter uma noção se vai ter? Vocês concordam, correto? E o tempo, pelo visto, quando eles entraram no barco, não estava indicando que ia ter tempestade. A tempestade se formou no meio do caminho. Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem certas tempestades que Deus não vai mostrar para a gente. Tem tempestades que você só vai passar por ela, só vai saber que ela vai existir no meio da caminhada. Porque pensa comigo, se Jesus vier para você agora e falar que daqui a uma semana você vai passar por uma tempestade, você vai estar preparado. Você vai saber que vai vir uma tempestade na tua vida. Ou você não vai nem sair de casa. Você não vai fazer mais nada, vai ficar preso dentro da tua casa, não vou sair, que eu vou passar por uma tempestade, algo vai acontecer comigo. Mas existem tempestades que Deus
não vai mostrar para você. Tem tempestades que vai acontecer e você não vai estar preparado para elas. Vocês concordam com isso? E eu parei para perguntar, me perguntei assim para Jesus: Senhor, se eles eram pescadores, eles sabiam se ia ter ou não ia ter tempestade. Mesmo assim, eles entraram no barco porque parecia que não teria. No meio do mar, teve tempestade. Eles não pularam no barco. Eles continuaram ali e logo depois teve a tempestade. Mas por que o Senhor não avisou para eles que ia ter tempestade? E eu fiz algumas perguntas aqui mesmo para mim. Uma das perguntas foi: os discípulos sabiam que ia ter tempestade no meio do caminho? Não. Certo? E Jesus? Jesus sabia que ia ter tempestade? Sabia, né? Aí eu me perguntei: Senhor, se você sabia que ia ter tempestade, por que você deixou os discípulos entrar no barco? Aí eu pensando e lendo, eu tive a resposta. E Jesus falou mais ou menos assim para mim: se eu falasse para os discípulos que no meio do caminho ia haver tempestade, nem no barco eles iriam entrar. Se Jesus falar para você que no meio do caminho vai ter tempestade, você nem vai entrar no barco. Você vai ficar onde você está. Porque a gente, ser humano, gosta de ficar encostado onde tudo está bem, onde a gente não precisa ser confrontado. E se eu falar para você que você vai enfrentar uma tempestade, você vai continuar no mesmo lugar. Você nem no barco vai entrar. E eu achei isso muito interessante, porque a gente às vezes está acostumado a querer tudo na nossa mão. Nós estamos acostumados a não querer passar por problemas e não querer passar por dificuldades. Mas existem certas tempestades que a gente vai ter que estar no meio do mar, passando por ela, para poder chegar do outro lado. E no verso 24, vai falar que eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas e pelos ventos. Entretanto, Jesus dormia. E eu parei para pensar nisso também e pensei em outra coisa. Os ventos começam a soprar, a tempestade começa a vir. E no versículo 24 vai falar que os ventos se levantaram de tal forma que começou uma grande tempestade. Só que no versículo 26 vai falar assim, na segunda parte do versículo: e levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar. Vocês entenderam? No versículo 24, levantaram-se os ventos e a tempestade. Mas no versículo 26, quem levantou foi Jesus. No versículo 24, a grande tempestade chegou sobre eles e eles ficaram no meio do mar com medo porque Jesus estava descansando. Mas no versículo 26, Jesus se levantou. E o maior erro do diabo, o maior erro do inimigo é levantar uma tempestade no barco em que Jesus está. Porque vai chegar uma hora em que Jesus ele vai se levantar. E não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter inimigo que vai agitar e balançar o teu barco. Porque no versículo 26, levantou-se Jesus. E quando Jesus se levanta, alguma coisa vai acontecer. E aqui, o que tinha para acontecer era Jesus acalmar a tempestade. E vocês lembram que eu falei para vocês que a tempestade primeiro ela se forma por grandes ventos e depois vem a grande chuva ou vem uma forte chuva. E quando Jesus se levanta, está dizendo aqui, eu não estou inventando,
No versículo 26, na segunda parte do versículo, está dizendo: levantando-se Jesus, repreendeu os ventos. Quando Jesus levanta, a primeira coisa que ele faz é repreender os ventos. Aí eu achei interessante. E depois eu parei para ver o seguinte: os pescadores conheciam sobre o mar. Os pescadores estavam acostumados com ondas, com o mar, a balançar o barco. E eu descobri uma coisa: o problema aqui nunca foi o mar. O problema aqui foram os ventos. O mar onde você está não é o problema. O problema é quando se levanta os ventos. Porque quando os ventos se levantam no meio do mar, é aí que o mar começa a balançar, é aí que começa a formar grandes ondas, e você vai começando a ficar desesperado. Quem nunca foi num barco, quem nunca atravessou um rio, um oceano, alguma coisa, quando balançar o barco, a gente vai ficar desesperado. Isso daí é a coisa natural do ser humano. Mas o problema ali nunca foi o mar. Então, em meio à tempestade que você está passando, não abandone a sua fé. Não abandone a sua igreja. Não abandone aquilo que você já está acostumado a fazer. Porque o problema não é o mar onde você está. O problema é os ventos que se levantam em meio ao mar que você está. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez quando ele levantou foi acalmar os ventos. Porque é os ventos que nos faz balançar para um lado e para o outro e faz a gente perder a nossa fé. Depois que Jesus acalma os ventos, ele pergunta para os discípulos: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E a gente vai aprender. Agora que falha a memória, não lembro se é antes disso ou depois disso. Jesus vai falar para os discípulos o seguinte: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão mover as montanhas. O que é você mover uma montanha comparado a você parar o vento? Na nossa mente, a gente nunca viu o vento. Mas na nossa mente de ser humano, a gente acha que uma montanha é muito mais pesada do que o vento. Ela está parada. O vento está sempre se movimentando. Mas se a gente começar a utilizar um pouquinho da nossa fé, a gente vai conseguir, em meio à nossa tempestade, em meio ao nosso vento, de repente não acalmar toda a tempestade, mas talvez a gente consiga parar um pouco da ventania. Talvez a gente consiga diminuir um pouco daquilo que a gente está passando no momento, através da fé. Através de você dobrar o seu joelho, orar um pouco a Deus e falar: Senhor, me ajuda, que esse vento está muito forte, mas eu creio em Ti e eu tenho fé que eu vou conseguir passar por essa ventania e que eu vou conseguir sair dessa tempestade e chegar do outro lado. Porque ninguém gosta de passar pela tempestade. Ninguém gosta de passar por dificuldade. Ninguém gosta de sofrer, de ter que resolver problemas difíceis. Problemas fáceis a gente tira onda. A gente rapidamente consegue resolver. E a gente não gosta em nenhum momento de fazer coisa difícil. O ser humano não gosta de fazer nada que é difícil para ele. Isso é em qualquer parte, qualquer área. Quando a gente pega uma prova, quando a gente é mais novo, está na escola, está fazendo uma prova, e a gente tem dificuldade, às vezes o próprio professor vira para a gente e fala: vou dar uma dica para vocês. Resolvam primeiro as mais fáceis, depois você tira o tempo e vai resolver a difícil. Só que às vezes vai ser necessário realmente a gente resolver as nossas piores tempestades. Vai ser necessário Jesus ajudar a gente a resolver as piores tempestades. Porque eu entendi nessa palavra, e eu já vou terminar, o seguinte, isso foi uma conclusão que eu tirei.
depois de ler várias vezes, vi algumas pessoas falando sobre essa pregação de Jesus acalmar a tempestade, eu tirei essa conclusão. E uma das conclusões de todas as palavras que eu li e que eu vi é a seguinte: se desde o início, em que começou os ventos, Jesus tivesse já parado ele de imediato, os discípulos nunca teriam conhecido o nível a mais de Jesus. Se desde o início Jesus parar a tempestade que você está passando, assim que ela começa, você nunca vai ter um grau de intimidade com Jesus. Talvez os discípulos, eles não conheciam esse nível de Jesus. Tanto é que quando Jesus acalma a tempestade, logo depois eles viram e falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ali não sabiam que Jesus tinha domínio sobre a natureza. Ele não sabia que Jesus tinha o poder de falar: acalma a tempestade, e a tempestade ia acalmar. Se ele tivesse feito isso desde o início, os discípulos nunca conheceriam esse nível que Jesus tinha e mostrou para eles. Então, para você conhecer Jesus, para você chegar a um nível maior de Jesus, Deus vai permitir que você passe por algumas situações que você nunca passou. Deus ele vai permitir que o vento sopre, Ele vai permitir que você passe por momentos difíceis para você chegar até Ele e falar: Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, eu vou ter mais intimidade com você, porque eu creio que eu tenho que ter mais intimidade para poder falar contigo e você entrar no meu problema e acalmar a minha tempestade. Vai ter certo tipo de problemas que você vai ter que passar para você conhecer um pouco mais de Jesus. E uma coisa que eu falei no início, e a última coisa que eu vou falar aqui para vocês: continue ao destino de vocês. Em meio à tempestade, continue indo para o outro lado. O que está reservado para a gente não está no início, no meio talvez também não vai estar, porque lá vai ter muita dificuldade, mas vai estar no final dela. O final dela é atravessar e ir para o outro lado. Porque o barco que tem promessa de Jesus, ele não vai parar no meio do caminho. Ele não pode parar no meio do caminho. Se você tiver Jesus, alcançar esse nível e não pular do barco, seu barco não vai afundar e você vai chegar do outro lado. Amém? Então eu espero que vocês fiquem com essa palavra, meditem e que vocês lembrem que o melhor lugar para se estar em meio à tempestade é dentro do barco. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé, quem puder ficar de pé. E eu gostaria de cantar uma música com vocês que fala um pouco sobre isso. A Melissa me conhece muito bem, ela sabe que eu gosto muito dessa música. É uma música que toca muito no meu coração. E há um tempo atrás, a gente passou por grandes dificuldades, grandes tempestades. E várias vezes eu reclamei, murmurei muito. E a Melissa, que me dava muito esporro, falava: para de reclamar, isso vai passar. Até parece que tu não vai para a igreja, até parece que tu não confia em ninguém. Se você não confiar, isso nunca vai passar. Para de reclamar e entrega a tua vida a Jesus. E depois daquele dia eu entendi que eu não posso pular do barco.
o barco que eu estou, meio da tempestade, Jesus está nele. E se eu pular, eu não tenho Jesus. Então essa música sempre tocou muito em mim. E eu estava imaginando várias coisas para cantar, e até aquela sexta-feira no ensaio eu decidi com eles. E é tudo que eu falei aqui. E eu não gosto nunca de trazer uma palavra de algo que eu não tenha passado ou que eu não tenha vivido. Há 2 semanas atrás eu trouxe uma palavra que falava sobre reiniciar e iniciar novamente. E a gente às vezes acha que quando a gente vai iniciar um novo projeto, quando a gente vai começar de novo, a gente acha que a gente vai ser 1000 maravilhas. Mas toda vez que você reiniciar, você vai passar por outra tempestade. Não vai ser a mesma tempestade que você passou. Vai ser outra, e outra, e outra, e outra. Quando a gente está na igreja, quando a gente está com Jesus, Jesus nunca falou que a gente ia estar livre de tempestades. Tente com ônibus, porque eu venci o mundo. E ele passou por grandes aflições, então todos nós iremos passar. Mas eu acredito que desde o momento que a gente inicia, que a gente coloca a cabeça na frente, a gente vai passar por essas tempestades. E essa música ela toca muito no meu coração. E todos vocês conhecem, eu queria que vocês cantassem, porque eu posso ser que eu choro no meio do caminho e vocês continuam cantando, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.